Fala galera, eu sou o professor Tiago e você está no Fazendo as Contas. Nesse vídeo nós vamos falar sobre alguns ângulos notáveis na trigonometria. São ângulos que aparecem muito e é muito importante você conhecer bem o seno, cosseno e a tangente desses ângulos. Bora lá então. Bom, pessoal, quando nós estamos falando de trigonometria, nós estamos falando, das razões é, trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Existem outras, mas as básicas, as principais são essas. E nós estamos falando sobre valores. Esses valores são tabelados. Eu coloquei aqui uma parte da tabela e deve estar aparecendo pequenininho aí para você, porque eu não quero que a gente use essa tabela agora. Essa tabela é conhecida, com certeza tem no material que você usa, ou então na internet, é bem fácil achar. Então, são os valores, não é, de seno, cosseno e tangente aqui em números decimais, ok? Então, você não precisa decorar para resolver exercícios que envolvem trigonometria, você não precisa decorar o seno, cosseno e tangente de ângulos, porque isso sempre tem que ser dado para você no exercício, exceto de três ângulos especiais, que são eles 30, 45 e 60. Os valores de seno, cosseno e tangente desses três ângulos, 30, 45 e 60, eles precisam ser memorizados. Por quê? Porque o exercício ele pode usar, uma dessas razões, desses três ângulos, e quem está fazendo o exercício não é obrigado a te dar esse valor. A pessoa supõe que você conhece o valor de seno, cosseno e tangente desses três ângulos. Então, isso precisa ser memorizado. Bom, é uma tabelinha pequena, tá bom? Mas existe um jeito bem legal de você memorizar essa tabelinha, que é construir essa tabelinha. A construção dessa tabelinha, ela acaba sendo de uma maneira mais simples, e aí você consegue memorizar. Perceba que eu estou colocando essa tabelinha aqui, em fração. Se você procurar, por exemplo, aqui o meu seno de 30, meio, na minha tabelinha. Se a gente procurar aqui o valor do seno de 30, vai estar 0,5, que é o número decimal. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Esse é o valor exato, raiz de 2 sobre 2. Mas se você for aqui na tabelinha, você vai ver que vai estar lá mais ou menos aproximadamente 0,7 alguma coisa. Por quê? Porque é uma aproximação para um número decimal, tá bom? Então, a gente acaba usando esses valores como fração também. Então, preste atenção que é bem legal construir essa tabelinha. Preste atenção. Você vai começar, então, colocando os ângulos aqui, Os ângulos vão fazer parte das colunas 30, 45 e 60. E as linhas vão ser compostas pelo seno, cosseno e tangente. Então, para você começar a construção da tabela de uma maneira bem fácil, bem simples, você primeiro precisa colocar os ângulos em cima e as razões trigonométricas aqui na coluna, tá bom? Então, seno, cosseno e tangente, 30, 45 e 60. Então, primeira coisa que você faz, coloca 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3. E aí, para o seno. Para o cosseno, você vai colocar o contrário. 3, 2, 1. Então, 1, 2, 3 para o seno. E para o cosseno, 3, 2, 1. Depois, todo mundo você divide por 2. Todo mundo sobre 2. Todo mundo sobre 2. E depois, você coloca nos numeradores raiz onde não tem 1. Então, você vai colocar a raiz no 2 e a raiz no 3. Raiz no 3 e a raiz no 2. E aí você montou a tabela para seno e cosseno de 30, 45 e 60. Ok? Então, você viu que a montagem, ela de uma certa maneira é simples, né?
Então, ó, vamos montar mais uma vez para seno e cosseno 30, 45 e 60, ok? Mais uma vez, ó. No seno, 1, 2, 3. No cosseno, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2 e raiz onde não tem 1. Bom, você percebe que isso até rima, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz onde não tem 1. Pois é, isso rima, o pessoal faz música, tem músicas com isso daí, tá bom? O meu forte não é a música, então assim, eu não vou cantar aqui, é uma vergonha mesmo que eu tenho, não vou conseguir cantar. Mas se você procurar tabela trigonométrica, música, não, o pessoal é bem desinibido aí, bem criativo e tem músicas que são bem legais para gravar, tá bom? Recomendo você aí. Mas ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz onde não tem 1. Beleza. Isso é para seno e cosseno. E a tangente? A tangente é um pouquinho diferente. Então, a tangente é diferente. Raiz de 3 sobre 3, 1 e, por fim, raiz de 3, né? Então, o pessoal faz, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz onde não tem 1. A tangente é diferente, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3, tá bom? Então, é uma maneira aí, não é? A tangente a gente acaba decorando mesmo, né? Não tem um esqueminha igual para o seno, cosseno e tangente, para o seno e para o cosseno, mas pelo menos você tem que acabar memorizando só essa terceira linha aqui de baixo. Nos próximos vídeos, a partir do quarto vídeo, quando nós falarmos mais um pouco sobre as razões trigonométricas, eu vou te mostrar o porquê, né? Como que a gente pode achar a tangente conhecendo o seno e o cosseno, tá bom? Mas isso deixa um pouquinho mais para frente. Vamos ver um exercício, então, que usaria, né, que pede da gente conhecer alguns desses valores. Então, ó, observando pela manhã a sombra de um prédio no chão, uma pessoa verificou que essa media, né, a sombra, essa media 63 metros, quando os raios de sol faziam um ângulo de 30 graus com a superfície. Baseado nessas informações, calcule a altura do prédio. Bom, pessoal, os exercícios de trigonometria, principalmente trigonometria no triângulo retângulo, eles têm essa cara aí, bem esse jeitão, certo? Pede para você calcular a altura de prédio, altura de escada, sempre são coisas assim, rampa, comprimento de rampa. Bom, pessoal, a primeira coisa de tudo é a seguinte: como é um exercício de trigonometria envolvendo triângulo retângulo, a gente vai acabar pegando esse desenho e enxergando aqui um triângulo retângulo. Por quê? Veja bem, o que ele pediu para a gente calcular? A altura do prédio. Onde que eu posso desenhar essa altura do prédio? Ó, a altura do prédio. A altura do prédio eu posso colocar aqui, ó. Não posso? Essa aqui não seria a altura do prédio? É o x, né? O valor desconhecido. E perceba que a altura, então isso é uma coisa importante para você sempre lembrar. A altura sempre vai fazer 90 graus com o chão aqui, certo? Se é a altura, tem que fazer 90 graus com o chão. E aí isso, então, faz com que essa figura aqui seja um triângulo retângulo, ok? Bom, a questão agora é, qual das três razões eu vou usar? Seno, cosseno ou tangente? Eu tenho que analisar o dado que foi passado e o que eu quero encontrar. Ó, olhando aqui para o ângulo de 30 graus, então esse ângulo de 30 graus é o que eu vou usar como parâmetro. Esse meu x, que é o que eu quero encontrar, ó, ele está oposto e é um cateto. Então, ele é o cateto oposto. O dado que foi passado, 63 metros, é o cateto adjacente. Então, ó, lembrando lá das formulinhas da aula passada, se você não viu a aula passada, dá uma olhadinha lá, das formulinhas. Qual é a razão trigonométrica que utiliza cateto oposto e cateto adjacente? Bom, a razão trigonométrica que usa cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Então, ó,
tangente de 30 graus, 30, né, porque é o ângulo em questão, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E aí o que acontece? Aqui eu tenho 3 informações. O cateto adjacente é conhecido, ele é 63. A tangente de 30 eu tenho que conhecer, tá aqui, ó, raiz de 3 sobre 3. E o cateto oposto é justamente o que eu quero conhecer, é o x. Então, conhecendo tangente de 30 e conhecendo o cateto adjacente, eu consigo montar uma equação e achar o valor do x, que é o cateto oposto, ok? Então, substituindo os valores, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Cateto oposto, x. Cateto adjacente, 63. Como que a gente resolve isso? Multiplica cruzado. 3 vezes x, 3x, é igual a 63 raiz de 3. 63 raiz de 3. Esse 3 que está multiplicando, a gente passa ele dividindo. 63 eu consigo dividir por 3, não é? Então, dá para simplificar aqui, ó, 63 dividido por 3 dá 21. Então, a minha altura, o meu x, é 21 raiz de 3 metros. Bom, pessoal, essa resposta aqui com raiz, ela pode parecer meio esquisita, mas é isso mesmo, tá bom? 21 raiz de 3. Isso daqui é a resposta exata. Raiz de 3 é um valor irracional, né? Um número irracional. Então, a gente não consegue escrever como um número decimal. Mas, se você quiser escrever uma aproximação, pode ser também. Normalmente, a gente aproxima a raiz de 3 para 1,7. Então, se você fizer 21 vezes 1,7, você vai ter que a altura é aproximadamente, então aqui eu já não posso, aqui eu coloco o sinal de igual, porque esse é o valor exato. Mas aqui é uma aproximação, então eu coloco o sinal de aproximado, 35,7. Bom, pessoal, muito importante, tá bom? Memorizar essa tabelinha aí. Use e abuse da musiquinha, né? Procure as musiquinhas. O pessoal faz um paralelo aí com a música de Natal lá, o Jingle Bell, é bem legal mesmo. Procura aí, tá bom? E você vai memorizar essa tabelinha rapidinho e isso vai te ajudar muito, muito mesmo na resolução dos exercícios, tá bom? O próximo vídeo é só de exercícios, então peguei 2 exercícios que aparecem muito e os demais são bem semelhantes a esses para a gente treinar essa questão da trigonometria no triângulo retângulo, beleza? Bom, espero ter te ajudado. Deixa o seu like para me ajudar também. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e nós nos vemos nos próximos, beleza? Um abraço, pessoal. Valeu, até mais. Tchau, tchau.